Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Quem aqui deseja reinar em vida, gente? Fala, eu quero. Ou melhor, fala assim, eu vou reinar em vida. Coloca aí, escreve no chat. Eu vou reinar em vida. Algo que os cristãos hoje não vivem. A maioria dos cristãos não reinam na vida. A maioria dos cristãos sobrevivem. A maioria dos cristãos passam por aqui só. Mas não deixam um legado de fé. Não deixa uma vida, não vive uma vida extraordinária, uma vida incrível, uma vida de amor, de graça, uma vida bem-sucedida, uma vida que Jesus morreu para que ele vivesse. A maioria não reina nessa vida. Então por isso que eu quis trazer esse tema, gente, poderoso, reinando em vida. E eu quero que o máximo de pessoas aqui reinem nessa vida. Paulo, vai ser um prazer te receber aqui em João Pessoa, gente. Quem quiser vir para cá, fala, Vinícius, eu vou aí, quero te conhecer. Gente, vai ser um prazer. A gente ajusta nossas agendas aí, vamos se conhecer, tá? Então, meus amados, nessa série aqui, Reinando em Vida, você vai descobrir o segredo, um segredo aqui, do agir de Deus, para que você reine na vida. Reine em vida, de uma forma natural, sem esforço próprio. E aqui já vai a primeira chave. Gente, anote, pega um caderninho e anote. Reouça as lives. Qual o segredo aqui? A primeira chave que eu libero para você. Você reinar em vida naturalmente sem esforço próprio. É isso que você vai aprender através dessa série. É o primeiro ponto. Gente, o homem, ele desenvolveu muitas estratégias que nós vemos por aí hoje. São estratégias, métodos, passos, dicas, coaching para o sucesso pessoal. Gente, é o que nós mais vemos hoje. Eu sei que todo mundo aqui deve frequentar um shopping de vez em quando, né, gente? Acho que é o programa mais barato que tem, um shopping. Você vai lá dar uma voltinha, faz um lanche e vem embora. Gente, vai no shopping, quando você for na próxima vez no shopping, que todo shopping tem uma livraria. Entra numa livraria e observa. Sabe o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar uma enorme seção de livros de autoajuda. E detalhe, normalmente eles estão na vitrine. Normalmente eles estão nos lugares que as pessoas mais visualizam, porque são os mais vendidos. E deixa eu declarar algo, gente, para você. Normalmente, esses livros, por mais boa intenção que eles possam ter, é algo que eu vejo cada dia mais característico no que o próprio inimigo da nossa alma veio trazer. O egocentrismo. O egoísmo. Tem um livro, gente, que eu já mostrei para vocês. Será que tá fácil aqui? Eu já li o livro, mas eu estava relendo esses dias. Caramba, é um livro do... Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Eu esqueci o nome... Gente, eu esqueci o nome do livro. Mas é um livro que eu falei para vocês já. Que é
do... Eu acho que o Paulo... Não sei se o Paulo César comprou. Teve alguém que... O César Júlio, acho que comprou. É um livro, gente, que fala... É um diabão, vamos dizer assim. O diabo tio ensinando o sobrinho a enganar os cristãos. E, gente, o livro todo... A maioria das coisas que o inimigo ensina o outro é um livro do C.S. Lewis. Ele ensina como a pessoa olhar só para o seu umbigo. E normalmente, gente, esses livros de autoajuda, a grande maioria, não vou generalizar, são livros que direcionam você a você vencer. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou ser. Você só pensa no seu eu. É no eu, é no eu, é no eu e no eu. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Obrigado, Ítalo. Esse é o livro. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Gente, é impressionante esse livro. Você começa a ler, você não consegue parar. É o diabo ensinando, tipo assim, uma criança diabinho, um demôniozinho, ensinando a estratégia para pegar os humanos. E, gente, são coisas do dia a dia, corriqueiras. E esses livros de autoajuda, a maioria é isso. Como ser mais forte, como ser mais isso, como ser mais aquilo, como ficar mais magro, como ficar mais inteligente, como ter mais sabedoria, como fazer isso, como fazer aquilo, pá. Só que eu quero te declarar algo poderoso nessa noite aqui, meus irmãos e irmãs. Que existe um modo muito mais elevado para alcançar o sucesso na vida do que depender dos seus próprios esforços. A Bíblia, lá no primeiro versículo do Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Gente, da mesma forma que existe um conselho nos recursos dos ímpios, há um modo muito mais elevado para o cristão. Sabe por quê, gente? Porque depender de autoajuda, quando você... Por que você vai precisar de autoajuda, gente? Se você tem direto ajuda do seu Abba Pai. Tá entendendo? O nome de Jesus em hebraico, gente, é Yeshua. Simplesmente significa Salvador. Então, vamos clamar para Ele nos salvar, em vez de depender de nossas próprias capacidades para salvar a nós mesmos. E infelizmente, gente, existem muitos cristãos que não clamam ao seu Salvador porque eles acreditam na mentira que eles não têm direito de fazer isso. Existem cristãos que pensam que os seus erros desqualificam eles para pedir ajuda a Deus. Alguns até mesmo acreditam que recebem ajuda apenas parcial de Deus. Sabe por quê? Porque não tem frequentado, às vezes, uma igreja regularmente, não tem lido a Bíblia suficiente, ou orado bastante. Gente, muitas pessoas me procuram e eu vejo a culpa e condenação assim muito presente nessas vidas. Pessoas que estão ali que não se acham merecedores, não se acham dignos, como um dia, gente, eu não me achava. Eu não me achava digno. Falei, Deus não tem nem olhar para mim. E foi um processo no meu coração para eu ter essa revelação. Eu sei que foi um processo no coração de muitos aqui. E está sendo também de outros que estão aqui. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está se afogando, você não precisa de um professor de natação para te ensinar os movimentos corretos que são necessários para nadar e se salvar. Você não precisa de uma lista. Faça isso, não faça aquilo. Você precisa de um Salvador que mergulhe de forma destemida na água para te salvar, sem precisar que você saiba nadar ou não. Independente do que você vai fazer ou não. Meu irmão, minha irmã, você não pode despertar por meio das suas próprias obras o desejo de Deus salvar você. Isso acontece, gente, pela graça dele. Então nós vamos começar a reconhecer, primeiro ponto, gente, para começar essa série de lives, essa série incrível, que por nossa própria força
E por nós mesmos, nós não podemos e não temos capacidade de nos salvar. Em essência, nós tínhamos um débito que não podíamos quitar. Mas Jesus, nosso Salvador amado, na cruz, pagou isso com a própria vida. Um débito que não era dele, ele pagou. Tudo foi completamente realizado pelo esforço de Jesus e pelo feito dele. Isso tem que estar muito claro no teu coração. A nossa parte é acreditar em Jesus, acreditar nele e receber tudo o que ele conquistou em nosso lugar. Agora pode soar até de uma forma simples, unilateral, injusto, né? Será só isso, Vinícius? Meu irmão, minha irmã, é exatamente isso que a graça faz. Sabe o que a graça faz? Graça. A graça faz graça. Graça só é graça quando é imerecida. Não resultante do seu trabalho e não pelo seu mérito. É graça. Isso tem que estar soando no teu coração, pulando na tua alma. Agora eu te pergunto, para a gente começar aqui, pegando fogo nisso aqui. Gente, você que está aqui comigo nessa live, nesse primeiro episódio da série, eu gosto de falar episódio, da série que nós estamos começando hoje, Reinando em Vida. Você está pronto para ser tremendamente abençoado? Você está pronto para ser totalmente transformado pela graça? Você está pronto para desistir dos seus esforços em ter sucesso, plenitude e uma vida de vitória? Você está pronto para isso? Eu creio, gente, que assim que você começou a trilhar nessa jornada aqui de descoberta da graça radical de Deus, não só através dessa série, mas das outras que eu tenho feito, a sua vida jamais será a mesma. Você pode ter certeza disso. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Você é destinado a reinar. Você é alguém destinado a reinar. Coloca aí no chat. Eu sou destinado a reinar. Coloca aí. Eu sou destinado a reinar. Meu amado, você, além disso, é chamado pelo Senhor para ser um sucesso. Você é chamado pelo Senhor para desfrutar de abundância. Você é chamado pelo Senhor para desfrutar de saúde. Você é chamado pelo Senhor para ter uma vida vitoriosa. Gente, não é vontade do Senhor. Não é vontade que você viva uma vida de derrota, uma vida de miséria, uma vida de fracasso. Não é vontade dele. Ele chamou você para ser cabeça e não cauda. Coloca aí, eu sou cabeça e não cauda. Vou fazer você escrever um monte de vezes hoje aqui. Sabe o que eu te falo, meu amado irmão e irmã? Se você é um homem de negócios que está aqui na live, você é um homem de negócios. Deus quer que você tenha um negócio próspero. Se você é uma dona de casa, você é ungida para educar seus filhos maravilhosos no Senhor. Se você é um estudante, Deus quer que você seja o melhor da sua sala. Que você só tire notas incríveis. Meu irmão, minha irmã, se você está confiando no Senhor para uma nova carreira, Ele não apenas quer que você tenha um trabalho, não. Ele quer que você tenha uma posição de influência. De forma que você possa ser uma bênção e um benefício para a sua empresa. Os cristãos, gente, aqueles que receberam essa revelação e vivem pela graça, tem que ser os cabeças dessa humanidade, em todos os setores, gente. E seja qual for a sua vocação, eu não sei qual a sua vocação, você é destinado a reinar porque Jesus é o Senhor da tua vida.
Eu sou destinado a reinar porque o meu Senhor Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. O meu papai é o Deus Todo-Poderoso, mas também é um Deus de amor e graça, de paz. Ele é o dono do mundo e Ele, da mesma forma, através de Jesus que morreu na cruz, eu herdei todas as bênçãos de Abraão. E o que Abraão herdou, gente? Tudo. Então, meu irmão, minha irmã, quando você reina na sua vida, você reina também sobre o pecado. Você reina sobre os poderes das trevas. Você reina sobre a sua depressão. Você reina sobre a sua miséria. Você reina sobre toda a maldição e sobre toda doença e enfermidade. Você reina sobre o diabo e sobre as artimanhas, sobre as ciladas dele, sobre as tentações que vêm contra você. Você reina sobre isso. O poder para reinar, gente, não depende da sua ascendência familiar, não depende do teu currículo, não depende da sua qualificação educacional, não depende da tua aparência, não depende de quanto você tem na tua conta bancária. Nada disso. O poder para reinar está inteiramente baseado em Jesus. E somente nele. Meu irmão, minha irmã, isso aqui que eu estou falando para você não é um clichê não, de um livro de autoajuda que eu estou te falando não. Isso aqui não é um pensamento positivo que eu estou te passando não. A declaração que você reinará na tua vida está embasada. É uma promessa gravada por toda a eternidade nessa palavra aqui. É uma promessa. E toda essa série, ela vai ser direcionada através da passagem de Romanos 5:17. Eu vou citar essa palavra durante toda essa série. Romanos 5:17 é a base de toda essa série. E diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Passagem de Romanos 5:17. E agora eu vou ler essa passagem em outras versões. Lá na versão Ara diz assim: porque só pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Na outra versão, Nova Versão Internacional diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você vê, gente, que todas as versões que eu li falam de uma forma diferente a mesma coisa. Por meio de um único homem, Jesus Cristo, você vai reinar em vida. Por meio de Jesus, você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida somente por Ele, não pelo seu esforço próprio. E aqui, gente, vamos lá. A palavra aqui, reinar, usada aqui em Romanos 5:17, é a palavra grega basileuo. Basileuo. Gente, e de onde se origina a palavra em português dessa palavra basileu? É a palavra basílica. Basílica. E aí vamos lá, para você entender, gente. Isso aqui é incrível, eu amo isso aqui. Na Roma Antiga, as basílicas eram usadas como tribunais. Portanto, a palavra aqui, ela refere-se ao quê? A um domínio real e legal. Em outras palavras, gente, o uso desse termo reinar nessa passagem indica reinar em vida como um rei. Olha que lindo isso.
Reinar em vida como um rei, ter um governo real e possuir domínio real. É isso que significa a palavra reinar aqui. Gente, e aqui vem uma grande chave que eu quero que você anote aí. O que você acha? Eu vou fazer a pergunta, vamos ver se vocês matam essa charada aqui. Qual o segredo de reinar em vida? Qual o segredo de reinar na vida? Qual que você acha, gente? Vinícius, eu acho isso. Vamos ver o que vocês vão escrever aí. Qual o segredo, gente, de reinar em vida, que vocês acham? Obrigado para quem deu o superchat aí, obrigado, gente. O segredo de reinar em vida, pela fé, que mais? Crer corretamente, que mais? Que mais? Quem dá mais? Relacionamento com Deus, Samuca, que mais? Qual o segredo de reinar em vida? Pela graça, que mais? Mateus falou pela graça. Aécio, a obra consumada. Opa! Francisco, através do amor. Alinhar meu coração com a verdade de Jesus, aceitar Jesus Cristo, crer corretamente e viver na plenitude do amor de Deus, pelo amor. Eu sou cabeça e não cauda, acho que você chegou depois. Então, viver pelo amor de Deus. Gente, tudo que vocês falaram é verdade. Mas tem um segredo aqui específico que o irmão botou aqui, ele não completou. Sabe qual é o segredo para você reinar em vida? Tudo isso que vocês falaram, gente, é importante, é um contexto dentro do que eu vou falar. Mas o segredo de reinar na vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Tudo tem a ver pela obra consumada da cruz. Tudo que vocês falaram é verdade. Mas a grande chave é receber. E muitos cristãos, gente, têm a revelação da nova aliança, têm a revelação da obra consumada, da cruz, mas não sabem receber pela fé. E aqui é o segredo. Você pode ter isso como algo que você entenda, realmente eu tenho que receber, mas você não sabe receber. Por que você às vezes não está vivendo uma vida plena, incrível? Porque você não aprendeu a receber. Aqui está a grande chave desta série. O segredo de reinar em vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. E o que Jesus conquistou na cruz para nós, Vinícius? Tudo para viver uma vida abundante. Se você está vivendo uma vida de fracasso, meu irmão, minha irmã, sendo derrotado pelo pecado, pela culpa perpétua, aquela culpa que não sai do teu coração, pela condenação, pela doença, pelos ataques de ansiedade, pelas doenças aí psicossomáticas que você tem, pela perda financeira que você teve, ou por relacionamentos que são quebrados constantemente. Sabe o que aconteceu? Você não está vivendo a vida que Deus planejou para você. Tá entendendo, gente? Se você não está vivendo, se você tudo isso que eu falei passa no teu coração e você tem esses problemas, você não está vivendo essa vida plena. A vida Zoe. Gente, com base na autoridade da palavra de Deus, você está destinado a reinar nessa vida como um rei, ter domínio real sobre todos os desafios, sobre todas as circunstâncias, por aquelas situações que você acha que, meu Deus, isso acontecendo comigo não é possível. Você, meu amado, está destinado a reinar sobre qualquer situação que venha contra você. Você é chamado para estar acima das suas circunstâncias, acima dos seus desafios, e não ser pisoteado por eles. Então chegou a hora, meu irmão, minha irmã, de parar de abdicar desse teu direito de reinar em vida. É um direito que você tem, foi algo que foi conquistado. E hoje, gente, em lugar de nos vermos reinando em vida, nós vemos mais evidências da morte reinando no mundo. E a Bíblia ela diz
que foi por causa da transgressão de um homem, ou seja, o pecado de Adão lá no Jardim do Éden, que a morte começou a reinar nesse mundo. E é importante que você observe que nossas vidas, elas são entrelaçadas na vida dos nossos antepassados. Então nós somos pecadores, não porque nós pecamos, mas por causa do pecado de Adão. E muitos cristãos ainda pensam que se tornaram pecadores ao cometer um pecado. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, gente. O que ela diz é que somos pecadores por causa do pecado de Adão. E pelo mesmo critério, olha só, pelo mesmo critério, nós somos feitos justos na nova aliança, não por nossos atos de justiça, mas por causa da obediência de um só homem, Jesus Cristo, na cruz. Então o segredo de reinar em vida, gente, consiste em receber tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. É sobre isso que nós vamos falar durante essa série. Agora, você tem que saber a diferença entre receber e conquistar. Gente, a Bíblia estabelece de uma forma muito clara que só vamos reinar em vida por intermédio de Jesus Cristo, se recebermos dele duas coisas. Aqui está outra chave. Nós só vamos reinar nessa vida se nós recebermos de Jesus duas coisas. Primeiro, a abundância da graça. Segundo, o dom da justiça. Pegou aí, gente? Duas coisas: abundância da graça, dom da justiça. A maneira de Deus, gente, agir é contrária do homem. O homem pensa que para Deus, para que Deus te abençoe, esse homem precisa merecer, obter aquilo, ser digno do favor e das bênçãos de Deus pelos seus esforços. O homem pensa que as bênçãos de Deus são baseadas no seu desempenho e nas obras. Mas esse não é o modo de agir de Deus, gente. O modo de agir de Deus não tem a ver com o adquirir, mas com o receber. Ele prometeu que se recebermos a abundância da graça e o dom da justiça, nós reinaremos na vida. Ele não disse que quando nós conquistássemos a graça e nossa própria justiça, reinaríamos nessa vida. Mas por muitos motivos, gente, por alguma razão, muitos cristãos continuam a viver com base num sistema de conquistas. E aí você pode falar assim para mim: mas Vinícius, espera aí, estou entendendo o que você está falando. Mas se é fácil assim, Vinícius, por que muitos cristãos não estão reinando em vida? Vinícius, por que eu não estou reinando em vida? Eu adoro essa pergunta. Sabe por quê? Como resposta, eu quero propor uma pergunta. Olha só, você já reparou que a maioria das pessoas acredita que precisa trabalhar duro para atingir sucesso na vida? Você às vezes não foi criado ouvindo isso dos seus pais, dos seus amigos, na escola? Que você tem que trabalhar duro! Gente, o sistema de sucesso do mundo está construído sobre os pilares gêmeos do esforço próprio e da diligência. Você tem que se esforçar muito e ser diligente. Se esforçar muito e ser diligente, não é assim? Sempre existem algumas leis que você tem que obedecer e alguns métodos, como tem muitos por aí, técnicas, que você precisa continuar praticando antes que possa haver qualquer resultado. Gente, na maior parte das vezes, qualquer resultado que você consiga começa a desaparecer assim que você parar de aplicar aqueles métodos ali, aqueles passos prescritos ali. Se você parar, você começa a decair. Então nós fomos ensinados, gente, a manter o foco em conquistar, em fazer as coisas confiando em nossos próprios esforços. Nós somos induzidos a fazer, fazer e fazer. E nós esquecemos que o cristianismo é, na verdade, feito,
feito e feito. Essa chave, pega aí a nota. Não é fazer, 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 porque já está feito, feito, feito. Pegou? Escreve isso aí. Não é fazer, 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 vírgula, porque está feito, feito, feito. Grava isso no teu coração. Já foi tudo feito, gente. Já foi tudo conquistado. Já é tudo nosso. Jesus já conquistou isso por nós, meus amados. Jesus já pagou um preço alto. Isso aí, Samuca, não é fazer, fazer, porque está feito, feito, feito. Não é fazer, fazer, fazer. Pega essa, porque está feito, feito, feito. O mundo diz, gente, o mundo diz que quanto mais você fizer, quanto mais trabalhar, quanto mais horas empreender, mais sucesso você vai conquistar. O estilo do mundo, gente, é o quê? É fustigar você, acabar com você, trabalhar mais intensamente. Gente, esquecer de passar tempo com Deus, cuidando da sua vida espiritual, passar menos tempo com a sua esposa, com teus filhos, mais tempo no escritório, trabalhando durante as noites, fim de semana, feriado. Gente, eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase que diz assim: nós temos que pagar o preço, não é? Ou, quem arrisca não petisca. Não é isso que falam? Gente, o que os cristãos fazem é pegar... Sabe o que o cristão faz, a maioria? Eles pegam esse sistema do mundo e começam a aplicar na vida cristã. Em vez de dependerem da graça de Deus, do favor de Deus, para que as bênçãos fluam de forma natural na vida deles. Sabe o que acontece? Eles dependem dos seus próprios esforços, gente, para tentar merecer o favor e a bênção de Deus. Mas essa não é a maneira de Deus, gente. Não é a maneira de Deus que nós sejamos abençoados pelos nossos próprios esforços, gente. Você não pode ganhar a bênção de Deus a partir do seu próprio desempenho. Elas são fundamentadas, gente, inteiramente na graça dele. As bênçãos de Deus sobre a sua vida devem ser imerecidas, não resultante de trabalho e não pelo seu mérito, gente. Em outras palavras, gente, não há nada que você possa fazer para merecer as bênçãos de Deus, porque elas são baseadas inteiramente em receber a Jesus. Pega essa chave. Não há nada que você possa fazer para merecer as bênçãos de Deus, porque elas são baseadas inteiramente em receber Jesus. E por meio da sua obra consumada, receber a abundância da graça e o dom da justiça. Demais isso, gente. Deus, ele quer que nós paremos de tentar adquirir e que nós comecemos ao quê? A receber o favor, gente. Receber as bênçãos e a cura que Jesus já conquistou para nós na cruz. Quando ele estava pregado lá no Calvário, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus bradou em alta voz: está consumado. Tudo que você e eu precisamos para reinar nessa vida foi conquistado no Calvário em nosso lugar, foi a preço de sangue. E é por isso que nós chamamos o que Jesus fez na cruz de sua obra consumada. Ele concluiu essa obra, gente. Ele completou essa obra. Tetelestai. Está feito, gente. A única coisa que funciona é a obra consumada, gente. Então pare de fazer o que já está feito. Pare de querer construir o que já está pronto. Pare de querer fazer e comece a receber o que Jesus já fez. A obra está consumada. Então o que você tem que fazer? Eu entendi, Vinícius. Sente-se. Sente-se. Agora, algo importante, gente, que nós devemos estar atentos.
Gente, isso aqui é um detalhezinho que eu quero falar nessa live. Nós temos que estar atentos aos nossos momentos de louvor e adoração. Quando você está louvando a Deus, que canções você está cantando? Gente, existem canções que as letras tentam revogar o que Jesus já conquistou para nós na cruz. Você tem que prestar atenção no que você está ouvindo e louvando, adorando a Deus. Gente, às vezes, em meus momentos de devocional, quando eu estou a sós na presença de Deus, enquanto eu estou dando graças a Ele por pagar o preço completo na cruz por nossos pecados, pelos meus pecados, por ter levado minhas doenças, a minha miséria. Gente, o meu coração transborda de gratidão. Eu adoro Ele com canções que confirmam a sua obra consumada. São canções de adoração e não de lamentação. E é incrível, gente, quando o Senhor responde, preenchendo toda a minha contemplação naquele momento, com a presença dEle. É uma presença tangível, você sente aquilo. Meu coração começa a arder em espírito na presença do meu amado. Gente, nem sempre nós temos de sentir essa presença de Deus tangível, que você é algo tão poderoso, porque não é isso que nós vivemos hoje, gente. Mas quando você realmente sente essa presença, especialmente durante os momentos de adoração profunda, íntima, aproveite esses momentos e deleite-se nele. Aprecie o seu amor por você. Permita o abraço dele em você. Se esbalde naquele abraço. Aprecie os momentos na presença dele, quando ele, enquanto ele te renova, enquanto ele te restaura, enquanto ele te cura. Você não tem que esperar, gente, um dia específico da semana. Para quem frequenta a igreja, um templo físico, você não tem que esperar até domingo para isso acontecer, para adorar a Deus. Você não precisa de uma banda com 5 integrantes, tocando lá um líder de adoração, tocando aquelas músicas, uma voz top lá, uhul, você cantando. Você não precisa disso, gente. Agora, onde você está aí agora? Você pode estar aí na cozinha, no quarto, no teu escritório, no trabalho. Alguns podem estar de plantão. Em qualquer lugar que você esteja, você pode levantar suas mãos ou colocar a mão no seu coração e com a sua própria voz você o adorar. Dar graças pela sua obra consumada, pela sua graça em sua vida. Gente, você chegar e falar: Jesus, obrigado, Senhor. E você, pela fé, com os olhos fechados, vendo Jesus. Obrigado pela tua obra consumada. Senhor, hoje eu sou nova criatura contigo, Senhor, eu sou muito grato a ti. Recebo pela graça tudo que o Senhor já me deu na obra consumada. Senhor, hoje eu sou abençoado, eu sou perdoado, eu sou próspero. Aquelas 3 frases que eu falei na última live, onde eu anotei ali. Você chegar e falar para ele assim, ó: eu sou muito favorecido, eu sou grandemente abençoado, Jesus, obrigado. Eu sou profundamente amado. Gente, eu amo canções de adoração. Thaís, então nem se fale. Essas canções que são plenas da pessoa de Jesus e da obra consumada dele. Por exemplo, gente, considerando aí a nova aliança, nós não precisamos ficar, por exemplo, pedindo ao Senhor em nossas canções perdão, porque ele já nos perdoou. É um exemplo. Tem canções que você fica lá pedindo perdão. Ele já te perdoou em Cristo. São detalhes, gente. E aí, você tem que ter essa consciência que você é perdoado. Diga aí onde você está: eu sou perdoado. Escreve aí: eu sou perdoado. Escreve no chat: eu sou perdoado. Escreve também: eu sou amado. Eu sou favorecido. Gente, você é em Cristo. A palavra de Deus declara isso, gente. Olha só o que diz em Hebreus 10, 12 e 14. Jesus tendo oferecido, isso aqui, gente, é uma chave poderosa. O sangue de Jesus, ele limpou você de uma vez por todas. Você tem que ter ciência disso.
E a palavra de Deus declara lá em Hebreus 10, 12 a 14: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Gente, a obra consumada da cruz foi oferecida como um único sacrifício para sempre. E quando você recebeu Jesus Cristo aí na tua vida, você foi aperfeiçoado para sempre. E aí eu te pergunto, gente, uma pergunta aqui que é difícil de responder. Vamos ver quem vai responder isso aqui. Quanto que dura para sempre, gente? O que significa a expressão para sempre? No original grego. O que vocês acham? O que significa para sempre? No grego. Vamos ver se alguém mata essa charada aí. O que vocês acham que significa para sempre? Exatamente. Para sempre, gente. A Mindocas falou, sempre, é para sempre, gente. Para sempre significa para sempre. Até a eternidade, eternamente, exatamente. Você foi aperfeiçoado, meu irmão, minha irmã, para sempre, pelo sangue purificador de Jesus, não pelo sangue do sacrifício de animais, que jamais poderiam retirar nossos pecados. Gente, e você deve estar surpreso em descobrir que há muitos cristãos hoje que não acreditam que foram aperfeiçoados para sempre pela obra consumada de Jesus Cristo. Eles ainda estão dependendo dos seus esforços próprios que eu tenho que fazer. Sabe para quê? Para que eles se qualifiquem para receber as bênçãos de Deus. Talvez você esteja se perguntando assim, mas Vinícius, como eu posso estar plenamente seguro de que todos os meus pecados foram perdoados? Isso aqui é uma boa pergunta que eu amo responder. Gente, repare aqui que depois que Jesus ofereceu a sua vida como sacrifício e pagamento por todos os nossos pecados, o que ele fez depois? Outra pergunta, hoje eu estou querendo perguntar muito para vocês. O que Jesus fez logo depois que ele se ofereceu como sacrifício e pagamento pelos nossos pecados? Ele morreu. E aí o que ele fez depois? Depois da morte de Jesus, não, depois que ele morreu. Ele morreu. O que ele fez depois? Reviveu, sim, depois. Mas antes, ressuscitou, tá? E depois? Gente, isso aqui é uma grande coisa que tem que estar no teu coração. Ele assentou-se, descansou, exatamente, Mateus. Ele assentou-se. Ele assentou-se à direita do papai, do Abba. E você já percebeu que, gente, segundo a antiga aliança, isso aqui é muito bom. Está lá escrito que todo sacerdote ele permanecia em pé, ministrando diariamente e oferecendo de forma repetida os mesmos sacrifícios que não podiam jamais tirar pecados. Não é assim na antiga aliança? Mas a Bíblia segue dizendo que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se para demonstrar para nós que a obra de fato estava consumada. Segundo a antiga aliança, gente, o sacerdote que servia lá no tabernáculo, sabe o que aconteceu? Ele jamais se assentava. Ele permanecia de pé, ministrando diariamente, porque a sua obra nunca era concluída. O sangue de bois e cabras não podia jamais tirar pecados. E na verdade, gente, você já notou, olha só, se você perceber, se você ler lá no Antigo Testamento, lá no santo lugar do tabernáculo lá de Moisés, não havia uma única peça de mobiliário preparada para que o sacerdote se assentasse. Você não vai encontrar uma única cadeira no santo lugar. Você vai encontrar o altar, você vai encontrar o altar de incenso, que mais que você vai encontrar o menorá e também a mesa dos pães
da propiciação. Mas, interessante notar, gente, não há cadeiras ali. Não existe cadeira, sabe por quê? Porque a obra do sacerdote nunca era consumada. Somente a obra de Jesus é uma obra consumada. E ele não somente assentou-se à direita do Pai. Ele não só se assentou, não, gente. Ele nos fez assentar com ele. Efésios 2, 4-6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo pela graça, sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, é demais isso. Você pode estar se perguntando assim, o que significa todo esse assunto aí, Vinícius? Espera aí, sobre cadeira e assentar-se, como é que é isso aí? Gente, assentar-se na Bíblia é uma ilustração do descansar do cristão na obra consumada e completa de Jesus. É descansar na obra consumada e completa de Jesus. Ele concluiu toda a obra na cruz em seu lugar. E agora está sentado à direita de Deus. E o fato de que tudo isso foi conquistado em seu favor significa, sabe o quê? Que você pode parar de depender dos seus esforços para se qualificar a obter as bênçãos de Deus na tua vida. Você pode assentar-se com Jesus à direita do papai. Gente, isso é demais, 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 demais. Meu irmão, minha irmã, pare de depender dos seus esforços para se qualificar a obter as bênçãos de Deus em sua vida, gente. Pare de depender dos seus esforços. Agora, presta muita atenção, gente, no que eu estou dizendo. Isso aqui é muito interessante. Eu não estou defendendo aqui, gente, uma vida de preguiça, não, tá? Eu não estou defendendo uma vida passiva aqui, não. Você pode se engajar aí em cursos, você pode ler livros, fazer seu trabalho de forma diligente, ou coisas do gênero, gente. Mas a sua fé não deve estar nessas coisas. Essa que é a chave. Ela deve estar no que Jesus fez por você. Então, se você é um estudante, gente, por exemplo, tudo isso se traduz da seguinte maneira: estude seriamente e conquiste várias notas máximas no seu rendimento como estudante, para a glória de Deus. Mas não confie na sua inteligência. Não confie nas suas qualificações para trazer para você as bênçãos de Deus. Aqui que é a chave. A graça de Deus não nos torna preguiçosos, gente. Não nos torna improdutivos. Muito ao contrário, ela torna o seu trabalho muito mais abundante. Sabe para quê? Para a glória dele. O apóstolo Paulo, gente, um pregador da graça de Deus, que teve a maior revelação da obra consumada da cruz, ele disse assim: eu trabalhei muito mais que todos eles. Gente, na nova aliança, o modo de Deus agir é primeiro abençoar você. E então o conhecimento da bênção dele proporciona a você o poder de trabalhar de forma mais abundante. Porque não é você, é ele em você, é ele através de você. Em outras palavras, gente, não trabalhamos para ser abençoados, mas em lugar disso, nós temos o poder para trabalhar, porque já fomos abençoados. Pegou a chave? Não trabalhamos para ser abençoados, anota aí. Mas em lugar disso, nós temos o poder para trabalhar, porque já fomos abençoados. Você consegue, gente, perceber isso? Você consegue perceber que na nova aliança, essa diferença básica na condição de trabalhar? É poderoso demais isso. Muitos cristãos são fracassados porque estão se esforçando profundamente para se qualificarem por meio das suas próprias obras para as bênçãos de Deus, gente. O esforço próprio vai roubar de você o privilégio de reinar em vida por meio da graça de Deus.
Você não pode receber a sua salvação, a sua cura ou a saída dos seus problemas pelos seus próprios esforços, gente. Se o maior milagre de todos, que é ser salvo do inferno, vem pela graça mediante a fé, gente, e não por obras, quanto mais os milagres menores, como cura, prosperidade, relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, Jesus conquistou cada uma dessas coisas para nós na cruz do Calvário. A nossa parte é crer na sua obra perfeita. Simplesmente crer. Receber de braços abertos a abundância da graça e o dom da justiça. E começar a reinar nessa vida, por intermédio do único Jesus Cristo. Então hoje mesmo, gente, faça essa oração para você. Declare que você vai parar de tentar obter a graça de Deus como resultado do seu próprio esforço. Para essa mudança acontecer, comece permitindo que o Espírito Santo te ensine a depender da obra consumada de Jesus. Fale, Espírito Santo, me ensine a depender totalmente da obra consumada, do que Jesus fez por mim na cruz. Me revela a obra consumada, me mostra o que é, quem eu sou. Eu quero viver a plenitude disso tudo. Quando você tem um coração totalmente disponível para viver isso, e ser sincero na tua oração com o Espírito Santo, ele vai te orientar o que você tem que fazer, gente. Meu irmão, minha irmã, peça o Espírito Santo. Esse é o caminho simples, gente, de Deus para o sucesso. É um caminho simples para o sucesso. E a plenitude de uma vida vitoriosa, incrível e abundante. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Então, gente, vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um momento, Deus. Muito obrigado pela paz, o amor e graça, por tudo que Tu és em nossa vida. Senhor, muito obrigado por essa nova série que nós começamos hoje, que nós somos destinados a reinar em vida e nós tomamos posse, Senhor. Para isso nós devemos tomar posse da obra consumada, receber tudo que Jesus já conquistou por nós na cruz. E nós recebemos, Senhor, que isso seja uma revelação, algo que pulse em nossos corações de uma forma plena, incrível, maravilhosa. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu és. Obrigado pelo Teu amor e graça, pela paz que excede o entendimento. Muito obrigado, Jesus, pelos meus irmãos e irmãs. Declaro vida, paz, amor, prosperidade. Declaro uma vida incrível, maravilhosa. A vida que Jesus morreu para que nós vivêssemos na vida de cada irmão e irmã que está aqui. Essa vida zoe, uma vida abundante, incrível, que transborde, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela paz, pelo amor, por tudo que Tu és em nossa vida. Te amamos, Papai. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Muito obrigado. Até a próxima live. Todo dia de manhã, 7 horas da manhã, tá tendo aí. Nós temos aí o nosso devocional diário. Tem outras mensagens. Compartilha aí o canal para outras pessoas se inscreverem, para conhecerem, gente, o canal. E tem muita novidade que está por vir em nome de Jesus. Obrigado, gente. Beijo no coração. Até a próxima. Quem quiser comprar meu livro da Thaís, o link está na descrição da live, tá bom? Tchau, até mais, gente. Beijo no coração. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim
pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz.